Bom dia. Estamos no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós fomos até o versículo 42, nós prosseguimos agora a partir do versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus então estava iniciando, pegando os seus discípulos, chamando, e ele tinha encontrado Filipe, tinha chamado Filipe, e Filipe chamou Natanael e falou: olha, encontramos aquele, é o Messias, aquele que a lei dizia, que Moisés já dizia, Jesus Cristo. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Porque Nazaré, além de ser pequena, ela tinha até mesmo uma má fama, As pessoas acreditavam que ali não tinha, não sairia ninguém de alguma importância. E quando Filipe disse que Jesus era de Nazaré, Natanael falou: pai, pode vir alguma coisa boa? Pode alguém que presta vir de Nazaré? Então Filipe disse: não, vem ver. Vem olhar. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aí Filipe chamou, ele estava indo, quando ele estava chegando, Jesus olhou para ele e falou: olha, um verdadeiro israelita, nesse aí não tem falsidade, não. Quando viu Natanael, disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aí, quando Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, onde não tem falsidade, Natanael falou: vem cá, mas de onde você me conhece? Jesus falou: rapaz, antes de Filipe te chamar, quando você estava lá embaixo da figueira, eu já tinha te visto. O que é isto? Possivelmente, Natanael estava debaixo da figueira, ele estava orando a Deus, conversando com Deus em oração. Jesus sabe tudo. Jesus tinha visto ele. Então Jesus afirmou: falei, ei, rapaz, muito antes de Filipe te chamar, eu te vi lá, quando estava orando. E olha o que ele disse. Natanael exclamou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Opa, peraí, é o senhor então, hein? Tu é o filho de Deus, tu é o rei de Israel. Porque ele deve ter pensado: foi, ninguém me viu ali orando, ninguém me viu falando com Deus. E ele sabe? Sou o mestre, sou o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então veja você uma coisa, é um casamento lá na cidade de Caná da Galileia. Foi quando Jesus, nós vamos ver aqui mais à frente, onde fala quando Jesus iniciou o seu ministério, que antes disso Jesus não tinha feito nenhum milagre. E tinha essa festa lá, e ele foi convidado, ele e seus discípulos. Acredita-se que era uma festa, um casamento de algum parente de Maria, alguma coisa. E eles estavam ali e de repente o vinho acabou. Festa, o casamento, o vinho acabar é algo vergonhoso naquela época, naquela sociedade, naquele meio, né? Acabou-se o vinho. Então a mãe de Jesus ia ter, falou: olha, acabou o vinho deles. Jesus falou: vem cá, o que eu tenho com isso, mulher? Né? O que tem essa preocupação do vinho ter acabado, tem comigo? Mas ela estava, na verdade, pedindo um socorro a Jesus. Jesus falou: não, mas espera aí, não chegou aí a minha hora. Eu sempre digo que Jesus não chega nem atrasado nem adiantado, é na hora certa. Jesus não vai fazer, como ele não fez, nada antes do tempo. Jesus sabia o que tinha que fazer, mas é no tempo certo. Estava ali 6 jarros de pedra que o judeu usava para as purificações, e cada um levava de 2 a 3 metretas. De 2 a 3 metretas. Ou seja, isso dava aproximadamente em torno de 500 litros. Essas vasilhas de água ficavam ali, onde todo mundo chegava, tirava dela para lavar as mãos. Porque, segundo o costume dos judeus, eles não comiam, não bebiam sem antes lavar as mãos. Então ficavam ali exatamente para isso, que chegavam, enfiavam a caneca, tiravam a vasilha para lavar as mãos. Então você ficava ali próximo à porta. Então Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os serviçais que tirara a água, chamou o noivo e disse-lhe: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior, é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Então Jesus manda eles encher de água ali, encheu, mandou tirar um pouco, falou: escuta, leva lá para o responsável pela festa, nessa sala. E eles levaram, eles estavam crendo que estavam levando água, eles só estavam obedecendo, porque eles mesmos não viram quando a água se transformou em vinho. Não se sabe foi quando eles tiraram e colocaram na vasilha ou quando estava a caminho enquanto começaram. O fato é que quando chegaram lá, diante dele, era vinho. E assim como a Sara pegou e experimentou um pouco do vinho, um vinho ótimo, superior, aí ele falou com o noivo, falou: vem cá, interessante, você vai fazer o contrário da maioria. Todo mundo primeiro oferece o vinho bom, e depois, quando as pessoas já estão meio bêbadas, né, então oferece o vinho inferior. Mas você guardou até agora o vinho bom, tá? De forma diferente, porque o vinho que Jesus, a água que Jesus tinha transformado em vinho, era um vinho de uma qualidade superior. Guardar até agora, o versículo 11. Com este deu Jesus
princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Ou seja, assim Jesus iniciou o seu ministério. Assim Jesus operou o primeiro milagre. É o princípio dos milagres de Jesus, foi esse o primeiro. Foi transformando a água em vinho. Isso para nós simboliza que Jesus é o que quer transformar, quer mudar. Assim como ele transformou água em vinho, ele pode transformar qualquer coisa. Com esse Deus Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu Jesus para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Depois Jesus desceu com todos eles, os discípulos, os irmãos, para Cafarnaum. Volto a insistir, muita gente entende que Jesus era filho único de Maria. Não. Jesus é unigênito do Pai, foi um filho único de Deus. Foi o primogênito de Maria, ou seja, o primeiro. Mas depois disso, Maria teve vários filhos e filhas. A Bíblia nos relata, nos garante isso, nos fala, nos cita o nome de vários. Tiago, João, Tiago, José, Judas e vários outros. Teve uma irmã por nome de Maria também. Teve vários irmãos e irmãs. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Na época da Páscoa, Jesus sobe então ao templo e se depara no templo, ali no átrio exterior, com o que nós vemos hoje, que é normal hoje nos cultos das igrejas. Não é no átrio exterior, hoje nós vemos isso nos próprios cultos. O que é? O comércio. Assim como naquela época a vinda de animais não era uma coisa para outros fins, senão para entregar ao sacerdote, por causa de holocaustos, sacrifícios, para oferecer, para ser sacrificado ali. Assim também como os cambistas, que trocavam, estavam ali para trocar moeda das pessoas que vinham de longe, também para ofertar, uma vez que no templo exigia-se uma moeda própria. Então seria tudo em benefício do templo. Assim como hoje nós vemos as pessoas vendendo CDs, DVDs, livros, Bíblias, vendendo um monte de coisa. Né? Vendem tudo em prol do evangelho. Não, Deus está abençoando, faz isso. Não pode. Jesus proibiu. Jesus é tão séria essa situação que nós podemos ler nos 4 evangelhos, tudo sobre Jesus. Nós não vemos Jesus em nenhum momento agir de maneira violenta, levantar a mão se não for para curar, já para abençoar. Mas neste caso Jesus fez um chicote. Então nós vemos aqui que ele teve tempo de tecer um chicote, fazer um chicote. Aí ele meteu o pé nas mesas do dinheiro, do câmbio, chutou tudo, expulsou todos os animais ali do átrio. Você expulsou.
falou, não, minha casa é casa de oração, vocês estão transformando em covil de ladrões. Jesus não permitiu. Também a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não permitiu antes, ele continua não permitindo hoje. Então, o que eles fazem hoje, vendendo tanto de coisa hoje que se vende em templos, hoje vende viagem para Jerusalém, viagem para Israel, né, vende passeios, vende de tudo dentro dos templos. Vendem shows, vendem ingressos, cobram para entrada para ver determinados pregadores ou cantores. Tudo isso é totalmente, radicalmente contrário à palavra de Deus. Quem assim está agindo, está indo contra o Evangelho de Jesus Cristo. E com certeza vai prestar conta por isso. Mas o que nós sabemos é que nós também não podemos, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, comprar absolutamente nada dentro do templo. Não, isso tem templo que hoje tem cantina, lanchonete, restaurante. Tem templos que tem de tudo. Tem até academia. Totalmente ilegal. O templo, a função não é essa não. A única coisa que nós temos que ter no templo é adorar, louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor e principalmente aprender a palavra, ouvirmos a palavra e aprender. É isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, não está comprando nada não. Agora o que nós estamos comprando é para fazer um salgado, alguma coisa para ajudar nas missões. Não, meu filho. Está errado. É pecado. Ah, nós vamos agora no carnaval, final do ano, nós vamos para um sítio com a chácara, a igreja está alugando, cada um tem que comprar, pagar tanto. Também não. Se tem que ir para algum lugar, a igreja tem que ter condições de arcar com as despesas. Se não tem, não vai. Não pode vender nada. Ah, vender cota disso, daquilo. É errado, e quem compra está errando também. Os judeus o contestaram dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agir desta maneira? Mas que sinal é? Qual autoridade é sua para estar agindo, expulsando o povo aqui dentro do templo? O sacerdote vai falar: mas quem é você? O que você pode mostrar? Jesus lhe respondeu: destrui este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus falou: olha, destrui esse templo e eu com 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Jesus não estava falando do templo de pedra, não. Está falando dele. Eles destruíram. Com 3 dias, ele ressuscitou e vive para sempre. Por esta razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Os discípulos, depois que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, eles lembraram dessa passagem e creram ainda mais na palavra do Senhor. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois os conhecia todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Jesus deu sinais, as curas, os milagres, as libertações que ele fez. Muitas pessoas creram em Jesus, acreditaram em Jesus. Mas não quer dizer que Jesus confiava no povo, porque Jesus conhece a nossa natureza.
a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza desobediente, rebelde. Jesus sabe quem nós somos. Então, é falar essa confiança plena, não. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Então esse Nicodemos, esta autoridade, ele foi à noite escondido para ninguém ver ele procurar Jesus. Ele foi identificando: o Senhor é mestre, chamando ele de mestre, Rabi. Sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com o Senhor. Então nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus. Jesus lhe respondeu declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus ele falou isso, mas Jesus não agradeceu, elogiou, fala nada, não. Eu falei: escuta, é verdade que se ninguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que existir um novo nascimento. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que é esse negócio? Como é que um pode nascer de novo? Um velho, já sendo velho, pode nascer de novo? Ele pode entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer de novo? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falei: olha, em verdade eu te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos nascimento normal, criança, só uma carne. Agora, quando nós nascemos do Espírito, quando nós conhecemos o Senhor, nós nos batizamos, nos submetemos ao batismo na água. Quando nós nos submetemos assim como Jesus submeteu o batismo ali com João Batista, e depois também no Espírito Santo, quem não passar por esse processo não pode entrar no reino de Deus. Quando nós nascemos mulher, somos carne. Nascemos de uma carne, somos carne. Só isso. Agora, o nascimento do Espírito é nós. O novo nascimento, o renascimento, independe da vontade de uma mãe ou qualquer coisa. É nós. Essa é uma decisão nossa. Isso é com nós. O vento sopra por onde quer. Tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Olha, o vento vem, você ouve o barulho do vento, mas você não sabe para onde ele vem, de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim também é quem é nascido no Espírito. Porque quem é nascido no Espírito, ele não se guia. Permite-se, deixa que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo e não fazer a nossa vontade. Não viver como nós queremos, como nós achamos que é correto ou não. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas verdades? Que era considerado um mestre, uma autoridade de Israel.
Quando vem cá, para você ser uma autoridade, um mestre real, você não compreende essas verdades? Coisinha assim? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos, testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vou falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu o céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí Jesus falou que não adianta, eu falei com você, deu um exemplo de coisas comuns sobre o vento, você não entende. Como que eu posso estar falando com você de coisas espirituais? Vocês não entendem de maneira nenhuma. Aí ele começa a dar a explicação, ele falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Moisés mandou fazer uma serpente de metal, mandou levantar, porque em virtude dos pecados da desobediência do povo de Israel, surgiram várias serpentes que o picavam e eles morriam. Então, para não ser morto, Deus deu uma orientação a ele, ele mandou levantar, fazer uma serpente de metal e colocou. E todos que olhavam para a serpente, então, viviam, não morriam. Então Jesus está falando da mesma maneira, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falou, da mesma maneira, eu vou ser levantado, o Filho do Homem vai ser levantado, vai ser crucificado. Mas para quê? Mas para todo aquele que acreditar nele, não venha perecer, não venha sofrer, não venha morrer, mas venha desfrutar da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo da maneira tão séria. Ele expressou isso dando a vida do único filho que ele tem. Do único filho. Porque para todo aquele que acreditar em Jesus, e nós sabemos que acreditar em Jesus é viver de acordo com seus preceitos, todo que acreditar nele não pereça, mas tenha vida eterna, viver por toda a eternidade. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A vinda de Jesus ao mundo não foi para condenar o mundo, não foi para sacrificar o mundo, mas ao contrário, foi para nos salvar, foi para nos dar vida. Foi para isso que Jesus veio. Foi através dele que a salvação chegou. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Quem crê em Jesus não tem condenação. Agora, quem não crê já está condenado. Está aqui, está andando, está vivo, mas é o que eu chamo de mortos-vivos. Porque tem muitos que não crê no nome do Filho de Deus. Já estão condenados. Só a hora que partir daqui já vai para todo o sofrimento, a morte eterna. E o julgamento é este, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, eles não aceitaram Jesus. Ele veio para o que é dele, eles não aceitaram, porque eles amaram as trevas, eles amaram as coisas erradas, então não queriam Jesus, eles não querem Jesus, continuam não querendo. Porque Jesus é luz, ele mostra onde está o erro, ele mostra onde está a escuridão, ele mostra onde está o pecado. Por esse motivo, Jesus condena o pecado. Então as pessoas não querem, as pessoas preferem o pecado, preferem as trevas. A luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente
que as suas obras são realizadas em Deus. O povo não quer Jesus porque prefere o mundo. E sabe que é da incompatibilidade entre luz e trevas, entre Jesus e o pecado. E as pessoas têm preferido o pecado. Preferiram naquela época, mataram Jesus, e ainda hoje continuam. Muita gente não quer saber de Jesus, não buscam, porque sabe que estão no erro, eles gostam do erro, eles amam o erro, não querem abandonar. Pessoas estão em adultério, não querem abandonar, estão em fornicação, não querem, estão em desonestidade, em vícios, em todo tipo de erro, e não querem abrir mão disso. Por esse motivo, rejeitam Jesus, odeiam Jesus que é luz e preferem as trevas. Nós lemos hoje o capítulo João, capítulo 3. Lemos o 2 e o 3. Começamos no 1, fomos até o 3, o versículo 21. Amanhã nós prosseguimos a partir do versículo 22. Como eu sempre falo, a resposta está na Bíblia, a resposta está no Evangelho. Leia, medite, principalmente pratique. Por isso é que eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.